E aí, pessoal, tudo bem? Tá aqui o professor Marcelo e essa semana eu fiz uma coisa inusitada, resolvi gravar um vídeo para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue acompanhar direitinho com o texto, às vezes também o Meet é só uma vez por mês, né? O nosso próximo Meet está chegando. Quem participou no último Meet sabe que eu vou contar uma coisa para vocês próximo, mas também a gente sabe que não pode falar para os colegas, é para justamente atiçar a curiosidade para a galera participar do próximo. Mas essa aula, então, é para a gente poder complementar o que a gente estava vendo, tanto nas aulas pelas folhinhas lá, só mostra as folhinhas, que tá no blog, que tá na escola, que tá que eu mando para vocês para o WhatsApp, né? E para ter uma explicação mais do professor, assim, tá? Então essa é a aula da semana 10 do sexto ano, tá? Todas as turmas de sexto ano. E eu vou explicar algumas coisinhas aqui para que vocês entendam melhor o conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom? Então tá. Nesse aqui eu não botei no YouTube, tá? Depois quando eu botar, vocês vão se inscrever, eu vou dizer assim, ó, se inscreva no canal, curte aí, não sei o quê. Porque daí se o professor virar um YouTuber famoso, né, eu vou ficar milionário e aí depois eu vou convidar vocês para ir todo mundo pro parque aquático por minha conta. Não, tô brincando, tá? Então assim, pessoal, é só pra gente esclarecer mesmo algumas questões da aula, tá bom? Então tá, na última aula, tá, pessoal, a gente falou sobre o quê? Eu pedi para vocês. Aliás, vamos para a penúltima aula, né? A penúltima aula, na semana 9, eu fiz uma pergunta meio estranha, assim. Eu perguntei, sabe o que acontece se a gente come manga e toma leite, tá? Se tu é jovenzinho, tá? Talvez tu diga, grandes coisas, né? Toma manga, toma leite, come manga, enfim. Mas as pessoas mais velhas, se tu for mais velho, tá nessa galera, tá? Tipo, velho igual eu, tá? Tá careca, né? Cabelo branco, tudo bem. A idade chega, tá? Mas o pessoal velho, se tiver da minha idade, achava um absurdo tu comer manga e tomar leite, tá? Por quê? Porque tu achava que tu ia morrer, tá? A minha mãe, por exemplo, achava que qualquer coisa era perigosa com leite. Tipo, pra minha mãe, se tu sei lá, um pêssego, tomasse leite, tu morre. Come uva e toma leite, morre. Tu come laranja e toma leite, morre. Não, no máximo vai ficar ruim, né? Tipo, limão com leite deve ser horrível. Mas algumas coisas combinam, né? Mas manga e leite era uma coisa assim que o pessoal achava um absurdo. Então, mas por que que o professor tá falando de manga e leite na aula? Que não tem nada a ver, né, cara? Mas por quê? Porque eu quero explicar para vocês um conceito muito importante das nossas aulas, certo? Que é a ideia de senso comum. O que que é o senso comum, tá? É uma informação, tá? Então a gente tem vários tipos de conhecimento. Vamos começar daí, tá? Tem vários tipos de conhecimento. Por exemplo, tu pode ter conhecimentos que tu adquire com a família, tu tem conhecimentos que tu adquire com a tua experiência, com a tua vivência, com o teu dia a dia, e tem conhecimentos que tu adquire na escola, através de livros, internet, por aí vai, tá? Alguns conhecimentos a gente pensa, analisa, pesquisa. Por exemplo, o conhecimento que um cientista tem é o conhecimento que ele não simplesmente tirou da manga, puf, surgiu um conhecimento, tipo isso, tá? Pesquisou, leu. Quando o professor, ou os professores, qualquer professor, traz alguma matéria para vocês, é porque assim, ó, tá vendo esse monte de livro até atrás? Ó? A gente lê tudo isso, tá? A gente lê tudo isso para poder trazer um conhecimento para vocês. São conhecimentos que são pensados, analisados. Todo conhecimento que a gente tem, a gente pensou, leu, pesquisou? Não, né? Tipo, pensa assim, a maior parte das coisas que vocês sabem, vocês nunca leram em lugar nenhum, vocês nunca pensaram em lugar nenhum. Os professores não falaram para vocês. Até porque boa parte do que os professores falam a gente esquece, né? Tudo bem, tá? Ok, tá? Mas a maioria do que a gente sabe, a gente aprendeu vivendo, tá? Com a vida, tá? Então, esse tipo de conhecimento que a gente aprende com a vida, tá? É um conhecimento que a gente não pensou sobre, que a gente recebeu e disse, aham. Eu não estou dizendo que esse conhecimento está errado, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que não é da manga com leite, depois eu volto para a manga com leite. Tá? Por exemplo, a gente aprende assim que. Deixa eu ver. Tem um que eu adoro. Né? E aí, professores de ciência aí vão me ajudar. Todo gato, a minha avó dizia isso, Marcelo, todo gato, quando tem três cores, amarelo, branco e preto, é gata, é fêmea. E o meu pai dizia a mesma coisa, minha mãe dizia a mesma coisa. Daí o que o Marcelo ia fazer, né? Curioso, ir lá e, né, via se o gato é macho ou fêmea. Como a gente vê se o gato é macho ou fêmea? Bem, daí eu vou deixar a curiosidade de você, tá? Agora, o cara sempre era. Eu vi um gato, era amarelo, preto e branco, as três cores juntas. Não, não é só amarelo, não. As três cores juntas. O gato é amarelo, preto e branco, malhadinho assim, tá? Era fêmea. Cara, isso é o quê? Isso era um conhecimento que. Como é que minha avó sabia disso? Ela estudou genética, ciências? Não. Porque a bisavó dela falou isso, a avó dela falou isso, o pessoal falava isso, e aí foi passando um por um, eles foram vendo gatos e viam que toda vez que tinha um gato com três cores, era fêmea. E aí passaram pra mim.
Ou seja, é um conhecimento, é verdade? É verdade, tá? Quando vocês veem um gato para escolha, vocês confiram lá, tá? Tá. E o que é isso? Isso é um conhecimento que foi passando de pessoa para pessoa e aí eles não pensaram por que que isso acontece. Talvez tenham pensado, por que será que isso acontece? Mas nunca ninguém pesquisou para ver por que que isso acontece, tá? Pelo menos não da minha família. Hoje em dia, os cientistas sabem por que que gatos com três cores são sempre fêmeas, tem uma explicação genética. Mas é outra história, tá? Eu estou falando daquele conhecimento que não é pensado. Não é pensado, não, tô pensando pensado. Que não é refletido, analisado, tá? Por exemplo, o de manga com leite é um conhecimento que, como é que a minha mãe, por que que minha mãe tirou que manga com leite faz mal? Porque todo mundo sabe. E se todo mundo sabe, tipo, todo mundo sabe. Uma vez lá no passado alguém falou e todo mundo sabe. E aí passou para a mãe, passou para a avó, passou para o filho, enfim. Passou do filho, passou para a mãe, passou para a avó. E aí tem essa informação. É verdade? Não. Vocês podem tomar leite com manga aí que vocês não vão morrer, tá? Só se vocês tomarem 3 litros, aí vocês vão, tá? Mas não tente fazer isso, tá? Mas não tem problema nenhum misturar manga com leite. A gente já viu essa história da época da escravidão, lá no passado, tá? Agora, professores de história aí me ajudam, tá? Por quê? Porque tinha manga, tinha leite, e aí os caras tinham que alimentar os escravos, e como eles não queriam, no caso, gastar muito com escravo, né? Porque eles só queriam explorar eles não queriam dar leite. Então, o que tinha bastante? Manga. Um monte de manga, tá? Então, ó, come manga. Daí os caras diziam, tá, queria um leitinho dele. Não, leite não, leite não. Ah, por quê? Ah, porque faz mal. Faz mal. Mentira, né? Mas os caras acreditavam. E a mentira deu tão certo que com o tempo todo mundo começou a acreditar. Ah, por que que eles não testavam? Cara, se alguém te dissesse que uma coisa com outra matava, tu ia testar? Ah, vamos ver se funciona. Ah, morreu. Ah, realmente mata, tá? Ali o cara morreu. Não, cara, as pessoas não testavam, tinham medo, né? Tipo, minha mãe ficava apavorada. Mas o Marcelinho lá, eu, com lá meus 12 anos, uma vez vi na televisão que isso era bobagem. O que que eu fiz? Porque, cara, com 12 anos adora desafiar os pais, né? Fui lá, peguei uma manga, piquei, botei leite, bati no liquidificador, vou tomar. Minha mãe apavorou, né? Tomei, não aconteceu nada. Claro, eu testei, obviamente, porque eu sabia, né? Agora, repara que veio um outro conhecimento, tá? Tinha esse conhecimento que a minha mãe passou pra mim, manga com leite faz mal, que não é verdade. E aí tive um outro conhecimento que eu adquiri, tudo bem, na televisão, né? Talvez eu tivesse morrido porque a televisão mentiu. Mas não, falou a verdade, tá? E aí eu vi que aquilo lá, aquela coisa de manga com leite faz mal, não era verdade, e depois tinha explicação. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que tem várias formas de saber alguma coisa. Tu pode saber alguma coisa porque alguém te disse, tu pode saber alguma coisa porque tu leu em algum lugar, tu pode saber alguma coisa porque tu viu na escola, tu pode até saber alguma coisa porque tu descobriu sozinho, tá? Por exemplo, se tu encostar no fogo, tu vai queimar teu dedo. Por quê? Porque um dia, né, a gente tá lá rateando, beleza, daí bota o dedo numa coisa quente e queima o dedo. Daí tu vai botar o dedo de novo pra ver se, vamos ver se realmente coisas quentes. Não, basta uma vez só, né? Tipo, eu sei que coisas quentes queimam o dedo. E aí então é um outro tipo de conhecimento. Tá, e aí vem a palavrinha que surgiu nessa semana na aula, que é o tal do senso comum. Como é que eu botei na aula o que é senso comum? Tá? Senso comum seria um tipo de conhecimento que surge do povo, das pessoas que estão ao nosso redor, a partir do que a gente vivencia. Ou seja, é um conhecimento que não vem da escola, dos livros, dos estudos, mas da nossa vida. E o senso comum, então, resumindo, é aquele conhecimento que alguém te disse ou que tu descobriu e que tu não testou, tu não analisou, tu não investigou se era verdade ou não, tá? Então, quando a minha avó dizia gatos de três cores é fêmea, por mais que estivesse certo, por mais que seja verdade, é um senso comum, porque é um conhecimento que ela descobriu com a família, que ela observou e aí ela nunca descobriu por que que aquilo acontecia, mas ela sabia que acontecia. O senso comum está sempre certo? Não, o exemplo da manga com leite é um exemplo. É um senso comum? É, por quê? A minha avó, a minha mãe não sabiam as histórias lá de por que que surgiu isso. Elas só sabiam que alguém disse para elas que fazia mal. E aí acabou se tornando um conhecimento comum. Daí o senso comum, tá? E aí eu dei um exemplo aí em aula, né? Para finalizar a aula, eu pedi para vocês pensar sobre a seguinte questão. O cara tá com dor de estômago. Chazinho, né? Toda avó adora um chazinho, né? Tava com dor de estômago e a avó, chazinho. Daí pegava elas folhas de boldo na horta dela. Chazinho de boldo, tá? E aí dizia, vai, toma que tá bem, tá bom esse chá de boldo, tá? Daí, tu toma aquele chá. Agora a pergunta é, a minha avó recomendar chá de boldo. A minha avó nunca estudou farmácia, nunca estudou química, minha avó não sabia decompor uma coisa lá, tá? Mas ela sabia que se tu ferver a água do boldo e dar para alguém tomar, pode ajudar na dor de estômago. A pergunta é, esse conhecimento ela adquiriu
de livro, escola, estudando, ou foi alguém que falou para ela que fazia bem? Por exemplo, a mãe dela, quando ela era criança, ensinou para ela que fazia bem e ela aprendeu aquilo. Ou seja, a pergunta é: esse conhecimento é um senso comum? Essa é a pergunta que vocês vão ter que pensar essa semana, tá? Tá acabando, porque hoje é sexta-feira, então vocês precisam correr. Se vocês não leram o conteúdo ainda, você tem que ler, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês leram e não entenderam, assiste esse vídeo, beleza, talvez tenha ajudado. Li, não li, mas vi o vídeo, achei a história legal, vou estudar o conteúdo. Beleza, mas não precisava disso para estudar. Li, não entendi, vi o vídeo, não entendi também. Tá, mas depois a gente conversa então, tá bom? Pessoal, fico por aqui, tá? Vai ter vídeo semana que vem? Talvez sim, talvez não, não garanto, tá? O vídeo vai ser sempre na segunda semana de aula, sempre na sexta-feira, tá? Depois que vocês estudaram, a gente bota um videozinho para vocês finalizarem, tá? E aí na última semana do mês, talvez dia 24 desse mês, tá? Nós temos a nossa Meet, certo? Beleza? Então tá. Tchau para vocês, bons estudos, qualquer coisa me chama.